Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras Benditas, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aqui estamos mais uma vez. Que Deus te abençoe a você, sua casa, sua família, seu trabalho, seus planos para o dia de hoje. Que as misericórdias do Senhor sejam derramadas em abundância sobre você. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ilumine para a leitura e para a reflexão, o Palavras Benditas de hoje, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos orar. Deus amado, obrigada por esta chance de estarmos aqui. Que a tua paz habite em nosso coração, que o teu Santo Espírito nos ensine, que a tua luz resplandeça sobre as palavras escritas no livro sagrado e que tornem-se práticas para a nossa vida. Em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. No finalzinho do capítulo 4, nós vamos logo saber que Jesus Cristo havia escolhido os seus discípulos. Os primeiros discípulos, os 12, os apóstolos, Jesus já havia escolhido a todos eles e então aconteceu de Mateus colocar nessa ordem o que vem a seguir. Depois de contar sobre os discípulos, ele vai dizer a partir do verso 23 que Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, ensinando as boas novas do reino, curando os enfermos. As pessoas vinham doentes de toda a região e as notícias a respeito do que Jesus fazia chegou até a Síria. E logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam doentes. E Jesus curava todos. Jesus libertava os possuídos de demônios. Jesus curava os paralíticos. Todos os que sofriam convulsões, todos, qualquer espécie de doença chegava até Jesus e Jesus curava. Grandes multidões seguiam a Jesus, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região leste do Rio Jordão. Multidões queriam ver e ouvir Jesus falar. Então, certo dia, Jesus subiu no monte e viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. E seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Jesus Cristo ensinava, assim como o ministério hoje consiste em levar o ensino e o conhecimento da vontade de Deus às pessoas. Jesus Cristo era um mestre, era um professor, era um que ensinava a respeito do reino de Deus. Os seguidores de Jesus Cristo são convidados a aprender com Cristo. Os seguidores de Jesus Cristo são convidados a conhecer a sua palavra, conhecer a doutrina do Senhor, ser ensinado pelo Espírito do Senhor. Então Jesus sobe ao monte e passa a ensinar. Os discípulos sentavam-se perto de Jesus. Creio que era assim porque os discípulos sabiam que eles haviam sido escolhidos e precisavam aprender do seu mestre. E você? Você tem aprendido do mestre? Você tem tido tempo de sentar perto de Jesus, de ouvir Jesus? O que significa dizer abrir a palavra, abrir a Bíblia, conhecer o que está escrito, a revelação do Senhor para a sua vida, em oração, com o coração contrito e humilde, querendo aprender do Senhor? Bendito seja o nome de Deus por isso. Os seus servos, seus seguidores, aprendem porque Jesus Cristo nos quer ensinar. Então ele começa dizendo: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Era Jesus dizendo: os orgulhosos, os presunçosos não encontrarão lugar no reino, porque se bastam, porque se acham bons demais. E se acham a si mesmos bons demais, já não encontram e não dão lugar, melhor dizendo, já não dão lugar a que o Espírito lhes ensine qualquer coisa além. Estão abastados, estão suficientes.
já não necessitam de ensino, já não necessitam de luz, estão satisfeitos, ensimesmados. Mas o reino de Deus é feito dos humildes, dos que reconhecem seus erros, suas faltas, caem em si e levantam as mãos para os céus e diz: meu Deus, tenha misericórdia de mim. É para estes que o Evangelho veio, para os contritos, para os humildes de coração. Para os que estão cheios de si, já não cabe mais. Não tem lugar, não tem espaço para o Evangelho, não tem espaço para a conversão, não tem espaço para ouvir a Jesus, não tem espaço. São centrados em si mesmos, apenas pobres coitados. E Jesus Cristo diz: felizes os que são humildes e que reconhecem que carecem da misericórdia de Deus. Estes serão encontrados do Senhor, estes serão recebidos pelo Senhor, e o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Não é somente chorar por chorar, não é esse tipo de choro, é um tipo de choro doído porque ofendeu a Deus. Não é chorar por uma briga aqui e acolá, não é chorar porque isso ou aquilo aconteceu, mas sobretudo porque você, em particular, sozinho, sente uma dor profunda, não pelo que as pessoas estão dizendo, não porque foi pego em flagrante, não porque descobriram que você não é tão bom quanto parecia ser, mas porque você magoou, feriu o coração de Deus, traiu o Senhor, o seu Deus, e você chora e pede perdão, e pede misericórdia, e pede a Deus socorro, e Ele tem prazer em socorrer o que reconhece humildemente e diz: você é bem-aventurado, você é feliz, porque tem socorro pronto para você. E o seu choro cessará com o perdão, com a graça e a misericórdia que eu te ofereço agora. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. E mais uma vez, não os orgulhosos, não os presunçosos, não os cheios de si, mas humildes, diante de Deus e diante dos homens. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não é fazer justiça com as próprias mãos. Não é encher-se de ódio, de mágoa, de raiva. Não é tomar espada nas mãos, uma arma para fazer justiça. Mas é dizer: Senhor, faze justiça por mim. E deixar que Deus o faça. E Ele fará. Estes são felizes. Felizes os que têm misericórdia, porque serão tratados com misericórdia pelo Senhor. Felizes os que têm coração puro. Mas quem fala em pureza agora, em nossos dias? Que pureza! Pensamentos impuros, palavras impuras. Um mundo impuro. Nós precisamos do refúgio do Senhor para que Ele nos purifique. Ele purifique a nossa mente, purifique os nossos pensamentos, purifique o nosso coração, nos santifique. Porque só os puros verão a Deus. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado com os temas que lhe chamam a atenção, cuidado com o que você assiste, cuidado com aquilo que entram pelas portas, pelas janelas da alma, como diz a palavra, pelos 5 sentidos. Cuidado. Muitas vezes a impureza está no seu ambiente de trabalho. Peça que o Espírito Santo traga aos seus ouvidos o cuidado do Espírito para não te fazer contaminado e contaminada. Palavrões, xingamentos, a loucura do mundo.
A perversidade do mundo contamina o coração da gente. E nós já estamos acostumados com o pecado e já não sentimos repulsa por ele, porque nós convivemos tão de perto, já estamos tão contaminados. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos clamar para que o Espírito Santo nos proteja, nos limpe, nos purifique, nos consagre, porque só assim veremos a Deus. E Jesus Cristo continua dizendo: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz. Nós estamos entre os que promovem a paz. Muitas vezes, por querermos fazer justiça, nós já não nos encontramos entre os que promovem a paz. Outras vezes somos omissos e também nos perdemos. E já não sabemos que muitas vezes se posicionar segundo o Espírito de Deus é sim promover a paz. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Mas muitas vezes nós não estamos nesse lugar de reconhecer sermos perseguidos por causa do reino de Deus, porque ainda que digamos ser por isto, nós nos ressentimos e tomamos para o pessoal e ficamos ofendidos. Tudo porque também estamos esquecidos de que Jesus Cristo disse que por causa do nome dele nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos. Mas a palavra diz que bem-aventurados, felizes os que por causa da justiça são perseguidos. Mas muitas vezes nós estamos infelizes porque somos perseguidos por questões pessoais e não discernimos perseguição por causa da palavra de Deus, do reino de Deus. Muitas vezes nós somos infelizes porque nós mesmos promovemos infelicidade, desarmonia, intrigas, confusões. Muitas vezes somos infelizes porque nós não temos misericórdia dos infelizes também. Muitas vezes somos infelizes porque nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e não deixamos que o Senhor sacie a nossa fome de justiça no tempo dele. E queremos com as nossas mãos tomar armas e abrir a guerra, nos vingarmos uns dos outros. E isto nos faz infelizes. Muitas vezes somos infelizes porque somos arrogantes. Sendo assim, não receberemos a herança do Senhor. Muitas vezes somos infelizes chorando o resultado das más escolhas, das más decisões, mas não porque estamos tristes por termos ofendido o Salvador, o amigo Jesus. Nós nos importamos com o que dizem de nós, mas nós não nos importamos do que nós fizemos com o Senhor. Muitas vezes o crucificamos outra vez, o envergonhamos, o desonramos. Mas não reside ali a nossa tristeza, mas no que dizem de nós, na vergonha que passamos, no medo de enfrentarmos as consequências. Mas quanto de nós estão tristes quando pecamos, porque pecamos contra o Senhor? Quantas vezes choramos porque nós ofendemos o coração de Deus? Desonramos o nome de Deus. Muitas vezes somos infelizes porque nós somos cheios de si mesmos e não nos esvaziamos para o Espírito Santo nos possuir e se mover em nós. Ele diz mais ainda, felizes, agora voltando para a sequência dos felizes,
Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Quando for por causa de Cristo. Mas por que causa nós muitas vezes estamos infelizes? Por escolhas nossas ou porque fizeram isto ou aquilo contra nós pessoalmente? Mas mais uma vez Jesus Cristo disse, para que saibamos de fato, com clareza, nós realmente somos zombados, perseguidos, caluniados por causa do nome de Cristo? Se for por causa do nome de Cristo, do reino de Cristo, ele diz, vocês são felizes, porque vocês participarão da minha glória. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mas hoje nós não aguentamos, porque nós nos ofendemos com o que dizem a nosso respeito e nós nos colocamos no centro e dizendo, estão falando de mim. Então, pobre de mim, coitado de mim, e os outros são maus, são cruéis, e eu fico com raiva, e eu fico com ódio, e eu quero me vingar, e eu quero falar, e eu quero partir para cima, e eu quero mostrar a verdade na cara, e fico ofendido e machucado por longos anos ou uma vida inteira, intrigado, vira as costas, uma intriga, uma raiva. E Jesus diz assim, não, se é por minha causa, se é por causa da verdade, se é por causa do reino, tenham paz, vocês serão recompensados. Vocês são felizes porque vocês estão tendo a oportunidade de passar pelo que eu passei, de pisar no lagar que eu pisei, de tomar a cruz que eu tomei. Eu venci e por minha causa vocês vencerão também. Calma, isso não é pessoal. Não é contra você, é contra mim. Eles não têm ódio do que você diz porque você diz, eles têm ódio do que você diz porque eu disse para que vocês dissessem. Eles não têm ódio de você pela maneira como você vive, eles têm ódio de mim porque eu vim ensinar-lhes a viver corretamente. Eles têm ódio de você por suas palavras, por sua conduta, por sua humildade, por sua bondade, mas ainda assim eles não reconhecem, te acusam, te ofendem, te jogam as traças, levantam falso testemunho, o que quer que façam, fizeram comigo primeiro, Senhor. Eu, Senhor, fizeram isso comigo. Eles não têm ódio de você, têm ódio primeiro de mim. Não é pessoal, não é contra você, é contra mim. Felizes são vocês quando sofrerem por minha causa. É que talvez essa realidade para nós seja um tanto distante, porque nós somos um país livre, onde a gente exerce a nossa fé de uma maneira em que, comparado com outros lugares, é assim, de uma liberdade absurda, graças a Deus por isso, e aproveitemos essa liberdade. Mas nós não somos amados pelo mundo quando nós vivenciamos uma experiência cristã real. Somos tidos como retrógrados, atrasados, religiosos, fanáticos e coisas assim. Mas ainda assim, a nossa realidade no Brasil não se compara a lugares onde o nome de Cristo não pode nem ao menos ser pronunciado. Mas de qualquer forma vale aos que são destratados em casa, sim, por causa da sua fé. Eu já fui destratada em casa por conta da minha fé, quando eu ainda aceitei Jesus lá no comecinho e estava ainda na casa dos meus pais. Há ainda os que contam histórias de terem sido e ainda estão sendo perseguidos, sim,
Recentemente atendi uma mulher que está passando por um drama há cerca de 1 ano. O seu marido não aceita que ela tenha convertido-se ao Evangelho. E tem sido um tempo de muita dor, de muito sofrimento. E eu a socorri dizendo: alegre-se no Senhor. Isso não é pessoal. Isso não é contra você, é contra o Senhor. Então deixe que o Espírito Santo ministre a verdade no coração de quem te persegue, para que haja conversão. Só assim. Para que você descanse em Deus e o deixe trabalhar. Continue dando testemunho. Porque a estes o Senhor chama de bem-aventurados. Felizes, felizes os pobres de espírito, os que choram, os humildes. Felizes os que têm fome de justiça, sede de justiça. Felizes os misericordiosos, felizes os que têm coração puro. Felizes os que promovem a paz, felizes os perseguidos por causa de Cristo, felizes, felizes. No mundo infeliz como o nosso, Jesus Cristo nos dá o caminho da felicidade. E em nenhum momento ele disse para comprar, nenhum momento ele disse para fazer esta ou aquela conquista, para aparecer aos outros como homens e mulheres de sucesso, mas ele diz: a grande conquista é um coração puro, a grande conquista é uma humildade, a grande conquista é dar testemunho de que me ama e que vive à altura do chamado que recebeu, que tem mansidão, que tem misericórdia, que tem compaixão. É isso que faz feliz. E encontram-se pesquisas que vão dizer que as pessoas felizes, as que não são ansiosas com o que vai ser, com o que tem ou deixa de ser, são aquelas que estão felizes por simplesmente terem descoberto que o bom da vida é a simplicidade dela, é a confiança, é a fé que sustenta a cada um de nós em tempos de adversidade, que descansa, que tem paz. E isso promove saúde, bem-estar, bons relacionamentos, alegria de alma, e não com coisas. De outro lado, sabe-se que quantas pessoas que têm muito são também, na mesma medida, tão infelizes. Mas é possível encontrar verdadeiros cristãos em choupanas. É possível encontrar verdadeiros cristãos com tão pouco, mas glorificando a Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor. Vocês que são sal da terra, vocês que são luz do mundo, vocês que devem viver de tal maneira, e ele vai dizer no verso 16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está nos céus. A vida do cristão é para ser uma luz que chame a atenção para quem é Deus. Quem é o seu Deus e o meu Deus? Bom, fica por aqui o nosso encontro de hoje, pedindo que a graça de Deus nos assista e faça brilhar em nós esse evangelho de uma forma poderosa, que nos resgate, que nos salve, que nos torne humildes, que nos torne compassivos, misericordiosos, bondosos, generosos, cheio do amor de Deus transbordando em nós. Que o Espírito Santo seja sobre você. Pai, em oração nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que as palavras de Cristo naquele monte reverberem em nosso coração e em nossa mente, e hoje seja o nosso objetivo maior, estarmos entre os felizes e não entre os infelizes. Estarmos entre os que te amam, os que te adoram, os que vivem uma vida de humildade, uma vida de entrega, de quebrantamento, e não entre os infelizes, mas entre os bem-aventurados, escolhidos, para viver uma vida de paz no teu reino, chamados, convocados, convidados e que aceitaram como nós aceitamos hoje, em Cristo.
a tua paz e a tua graça, o perdão dos nossos pecados, a certeza da nossa salvação em Cristo. Bendito seja o Senhor, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente restante de dia, que a graça de Deus te visite. Temos encontro amanhã às 7h30 da manhã. Essa semana não estamos fazendo as mentorias da tarde, os nossos encontros aqui pela manhã, e eu te encontro amanhã às 7h30 com mais um Palavras Benditas. Um grande abraço, meditem, orem e deixem o Espírito Santo agir. Um abraço, tchau, tchau.